coração para que Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que o Rei Jesus, Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que Jesus, Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que Jesus, Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Aleluias. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, por este louvor, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que queremos apresentar sempre o melhor para o Senhor, mas eu quero te pedir, Deus, que o Senhor receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja conosco, Pai, nos abençoe, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo, este que vive e que reina para todo sempre. Amém e graças a Deus. Amém? Amém? Aqui está muito forte o som aí. Glória a Deus, amém? Louvado seja Deus. Podemos sentar em nome do Senhor Jesus. Quanto tempo, né? A gente não faz um culto, a gente não vem cultuar o Senhor, mas nós temos que colocar no nosso coração. Eu estava até conversando, eu tenho conversado muito com muitas pessoas, e conversando com uma pessoa hoje também, estava falando com ela dessa necessidade de nós estarmos buscando ao Senhor, nós estarmos orando ao Senhor, porque quando nós não buscamos, uma certa feita eu fiz uma ministração aqui, e estava falando da quantidade de vezes que quanto mais você busca a Deus, mais você encontra Ele. E nessa ministração que eu estava falando, quando você estava ministrando e falando, quando você ouve uma ministração numa semana, aquilo não vai te preencher. É como se entrasse pelo um ouvido e saísse pelo outro ouvido. Aquilo não te preenche. Uma ministração só não te fortalece espiritualmente. E nesse estudo que foi feito nos Estados Unidos, eles dizem que quando a pessoa lê a Bíblia uma ou duas vezes e assiste um culto no domingo, ela não é fortalecida espiritualmente, ela não consegue permanecer firme na presença de Deus, não consegue ter uma comunhão plena na presença do Senhor. Mas quando ela ouve um culto, assiste um culto no domingo, e ela se alimenta no mínimo 3 vezes na semana, fazendo uma leitura bíblica 3 vezes na semana, há um disparate muito grande. Ela passa a ter força espiritual
uma força espiritual que nem ela consegue compreender. Ela consegue ter ânimo para buscar a presença do Senhor, para buscar a Deus. Amém? E quando ela ler mais vezes, mais necessidade ela vai ter de buscar a presença de Deus, porque o Espírito Santo começa a envolver ela, e envolve ela de uma tal forma que ela fica com tanta sede da palavra de Deus, que ela constantemente quer ler a Bíblia, constantemente quer estar orando, constantemente quer estar na presença de Deus. Mas quando ela lê a Bíblia uma vez só na semana, ela não consegue permanecer firme na presença de Deus. Aí está o porquê de muitas pessoas estarem caindo, muitas pessoas estão enfraquecidas na presença de Deus, muitas pessoas não conseguem permanecer firme na presença de Deus. E nesses dias de pandemia, né, desse coronavírus, eu posso falar pandemônio, né, desse espírito, desse vírus maligno aí que tem atrapalhado a vida de muitas pessoas, né, o coronavírus. E os homens, obrigado, os homens estão incrédulos, os homens estão medrosos. Eu coloquei até aqui, estão antropológicos. Antropologia é o estudo do homem. Então, antropológico, isto é, eles não acreditam, eles não creem nem em si mesmo mais. Chegou a um ponto de uma tal forma que nem eles creem, eles não acreditam mais neles. Os homens estão com tanto pavor, com tanto medo. É claro, quem não tem medo de morrer? Ninguém quer morrer, ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar sofrendo no hospital. Mas nós não podemos permitir também que o medo venha invadir de uma tal forma e que nós venhamos nos afastar assim totalmente da presença de Deus. E estamos, na realidade, por essa influência da mídia, estamos sendo bombardeados constantemente. E por estarmos sendo bombardeados constantemente, as pessoas, elas estão dentro de casa apavoradas, desesperadas. É claro que eu não posso ser obtuso, não posso ser estúpido, ignorante, de dizer que você não precisa usar máscara. Claro que nós precisamos usar e usar toda a segurança possível, lavarmos as mãos constantemente, tudo aquilo que está sendo falado. Mas infelizmente o povo foi tomado de um pavor tão grande que as pessoas têm medo, têm medo até de ir na rua, tem medo de dar um pulinho na rua ou comprar alguma coisa, tem pavor. E é claro que nós temos que tomar cuidado, sem dúvida nenhuma. Aí eu fico imaginando o apóstolo Paulo, estava lendo essa passagem bíblica, o apóstolo Paulo, se o apóstolo Paulo estivesse debaixo desse medo terrível, que naquela época o coronavírus, na realidade, era não pregar a palavra de Deus. Quem pregasse a palavra de Deus é como se ele tivesse um coronavírus, estava condenado à morte ou à prisão. E hoje em dia, o que acontece? As pessoas estão debaixo de um pessimismo terrível. E nós temos que nós que temos o Espírito de Deus em nossas vidas, nós temos que estar otimistas e não pessimistas. E como eu não sou muito de gravar as coisas, eu coloquei que o que é pessimismo? É a tendência para ver as coisas pelo lado mais desfavorável. É uma disposição de quem sempre espera pelo pior. O pessimista é assim, ele só olha para o lado ruim da coisa. Ele não olha para o lado bom da coisa. Então é a tendência para ver as coisas pelo lado mais desfavorável. Tudo que a pessoa olha e vê, ela, não, isso não vai dar certo, não acredito que vai dar certo, isso não vai ser bom para mim. E ela começa a olhar pelo lado pessimista, e não pelo lado otimista. E nós que temos o Espírito Santo, nós não podemos ver assim. Quando você já olha com maus olhos, existe um escritor, o nome dele é Aledia, ele escreveu e disse o seguinte, mude o modo que você olha as coisas, e as coisas que você olha, mudará. Olha só que interessante. Mude o modo que você olha as coisas. Você tem que mudar. Se você via que se você olha pelo lado de uma forma pessimista, você não pode olhar pelo lado pessimista. Problemas todos nós temos muitos problemas, misericórdia. Eu acho que não tem gente que tem mais problema do que eu aqui. Se tem, perto, mas
Nós temos muitos problemas, mas nós não podemos olhar pelo lado pessimista. Temos que olhar pelo lado otimista. Temos que olhar crendo que nós iremos conseguir alcançar alguma solução para tal coisa. Então, se você olhar as coisas, o que você olhar, se você olhar com outros olhos, aquela coisa vai mudar. Agora, se você olhar com o olho pessimista, aquela coisa vai continuar sendo ruim, constantemente ruim, nunca vai mudar. Amém? Então você já parou para pensar, se o apóstolo Paulo, ele fosse pessimista, se o apóstolo Paulo fosse igual o profeta Jeremias, quando o profeta Jeremias, grande homem de Deus também, mas ele entra numa visão, certa ocasião, no livro de Lamentações de Jeremias, do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 20, ele começa a falar coisas terríveis, coisas que Deus não fez, não faz aquilo, mas por ele estar olhando por uma outra visão, ele começa a dizer que Deus está deixando ele andar em trevas, que Deus está levando ele para a desgraça, que Deus está levando ele para o sofrimento, que Deus isso, que Deus aquilo. Ele não olha, ele não está olhando pelo lado otimista, por ele ver tantas coisas ruins acontecendo por causa do pecado do homem, porque a Bíblia fala, e nós sabemos que o salário do pecado é a morte, e nós sabemos disso, e o povo estava em pecado, estava traindo maldição para a vida deles, e Jeremias, essa situação veio e começa agora, no livro de Lamentações de Jeremias, você lê, você fica assim impactado, porque você vê depois no versículo 20, quando ele fala tantas coisas ruins, mas depois do versículo 20, já vem 21, 22, 23, os versículos, ele começa a se lembrar. Eu creio que o Espírito Santo naquela hora ali, dá um choque nele, rapaz, para com isso, olha o que Deus fez, olha o que Deus faz. E Deus começa a trazer a lembrança, as coisas que Deus faz na vida do homem, na vida dele. E ele começa a relatar. Mas eu quero voltar agora para Paulo. Imagine se Paulo fosse pessimista. Paulo, ele era otimista. Não importava o mal que ele estivesse sofrendo, não importava a luta que ele estivesse enfrentando. Ele estava debaixo do otimismo, ele acreditava que iria fluir, ele acreditava que a coisa ia acontecer, ele acreditava que a história ia mudar, a história das pessoas ia mudar. Quer ver? Abra sua Bíblia aí, na segunda carta aos Coríntios, ele fala muito bem sobre isso, do sofrimento, da luta que ele teve, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, vou ler o versículo 24, 25, 26 e 27. Ele contando aqui o que ele recebeu por estar anunciando o Evangelho. Se fosse outro, já tinha parado. E é isso que nós precisamos compreender. Quem tem o Espírito de Deus, ele não para. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele até é persuadido a parar. Isso quer dizer, dá até vontade de parar, mas ele não para. Então, na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo define muito bem quem ele é. O apóstolo Paulo define muito bem para que ele está ali e por que ele foi chamado por Deus. Ele consegue compreender isso, e nós precisamos compreender isso. E ele relata aqui o que Deus pode fazer por nós e como nós temos que perseverar. Ele relata aqui a perseverança dele. Versículo 24 do capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios diz assim: dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites menos um. Quer dizer, ele recebeu 39 açoites, porque eles entendiam que 40 açoites o homem não aguentaria de tanta dor. Então eles davam só 39 açoites, chicotadas. E ele continua dizendo: 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado. Nesse apedrejamento de Paulo, quando eu li esse apedrejamento de Paulo,
eles pararam de tacar pedra em Paulo, porque eles pensaram que o apóstolo Paulo verdadeiramente havia morrido. Olha que terrível. Olha como é que quebraram a cabeça dele com pedrada, arrebentaram com ele. E eles tacaram, eles pensaram que Paulo tinha morrido, por isso que eles pararam com o apedrejamento. Mas olha como é que Deus é tremendo. E ele podia parar com ele de pregar o evangelho, porque, meu Deus, que perseguição é essa, terrível. Agora tu imagine se Paulo desiste, como muitos estão desistindo, como muitos desistem. A igreja de Jesus, de repente, não estaria hoje aí, firmada no planeta Terra. Deus escolheu pessoas corajosas. Deus escolheu pessoas que enfrentam a batalha ali, a luta. E muitos vão cair, muitos vão desviar, muitos vão se escandalizar, muitos vão se afastar. Mas nós que temos certeza daquilo que nós queremos, nós temos que permanecer fiéis. Você tem certeza de quem você crê? Você tem certeza? Você tem certeza de quem você crê? Paulo também tem. É por isso que Deus escolheu Paulo. E é por isso que Deus escolheu você. Quem tem certeza de que é um escolhido de Deus? Você tem certeza de que você é um escolhido de Deus? Quem tem certeza de que é escolhido de Deus, levante a mão. Eu estava falando hoje, inclusive hoje eu botei até no celular o seguinte: o ladrão, pode baixar a mão, o ladrão, ele não entra numa casa vazia. O ladrão, quando ele vai entrar, ele entra numa casa que ele sabe que tem a coisa de valor lá. Assim é o diabo. Também o diabo vai te atacar constantemente, porque o diabo sabe que você tem valor. O diabo sabe que o que está dentro de você é valoroso, fugiu até valiosíssimo, fugiu, mas encontrei, valiosíssimo. Então, nós somos valiosíssimos, o que está dentro de nós tem muito valor, a sua alma tem muito valor. A tua alma não vai durar 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos, ou 24 anos, como um jovem, né? Nosso, que era da nossa igreja, 24 anos, morreu com 24 anos. Inclusive, no domingo eu ministrei sobre isso. Estava falando sobre vaidade, ganância. São coisas que destroem a vida do ser humano. Fica naquela vaidade, no desespero da vaidade, que ele se mostrar, aparecer, sou lindo, sou maravilhoso, sou bonitão, sou forte, sou esse, aquilo, outro, e quando a gente percebe, vai tudo por água abaixo. Mas voltando ao caso, eu não quero entrar nesse detalhe. Eu quero no detalhe de Paulo. Paulo perseverou. O que chama a atenção aqui é que Paulo perseverou. E ele continua dizendo aí no versículo aí, que ele foi apedrejado 3 vezes. Foi apedrejado 3 vezes, sofreu um naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha raça, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Até naquela época tinha falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Olha que sofrimento esse cara passou para ele falar do amor de Jesus, para ele fortalecer a igreja do Senhor Jesus. Ele não desistiu. Deus escolheu a pessoa certa. Será que eu e você, nós somos a pessoa certa que Deus escolheu? Nós temos que pensar nisso. Ele não desistiu. Ainda aí na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, olha no capítulo 4 aí, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. Ele fala também no capítulo 4, no versículo 8 e 9. Numa mensagem que eu mandei hoje para vocês, eu tinha colocado essa passagem bíblica aí também. Encontraram? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 e 9, ele diz: em tudo somos atribulados,
mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados ou desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Olha que tremendo. Em tudo somos atribulados, mas você não vive angustiado. Ai, o que vou fazer? Você está passando por uma tribulação, mas você não fica se remoendo naquele sofrimento ali, da angústia. Por isso que ele fala, em tudo nós somos atribulados, você é atribulado. A tribulação vem sobre a tua vida para você ficar angustiado, você ficar se remoendo, sofrendo. E é por isso que Paulo fala aqui, somos sim atribulados, mas não angustiados. Ficamos às vezes perplexos, mas não desesperados. As pessoas que ficam desesperadas chegam ao ponto de se lançar de um prédio, se lançar de uma ponte. Eles estão desesperados de matar uma outra pessoa, eles estão desesperados de fazer algo assim desesperador. Você pode ficar até espantado, perplexo, mas não desesperado. Estão compreendendo em nome de Jesus? Por quê? Porque o que habita em nós é mais forte do que o que habita no mundo. O que habita em você tem poder. O que habita no mundo tem força. Mas você tem todo o poder. Amém? Você só é vencido se você permitir. O que me chama a atenção agora aqui é o profeta Jeremias. Ele é conhecido como o profeta chorão. E foi ele quem escreveu o livro de Lamentações. O profeta chama a atenção no capítulo 3, do versículo 1 até o 20. Vamos ler essa passagem bíblica? Eu vou procurar ler um pouquinho mais de Bíblia. Lamentações de Jeremias. É depois de Jeremias. No capítulo 3, do versículo 1 até o 20, Lamentações de Jeremias. Olha o que ele fala aqui. E ele reconhecendo que o Deus é o Deus Todo-Poderoso, ele reconhecendo que o Deus é o Deus Santo, que ele reconhece, Jeremias sabe, Lamentações de Jeremias capítulo 3. Jeremias sabe que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, ele sabe de tudo isso. É ele que através do Espírito Santo fala. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, sermos destruídos. Que Deus precioso, maravilhoso é esse! Mas olha só, antes dele falar essa passagem bíblica, ele é acometido por uma não uma depressão só, mas as lamentações dele é por um pessimismo muito grande. E por ele estar pessimista, por ele estar vendo com outros olhos, ele começa a declarar, olha só, eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele fala de Deus aqui, capítulo 3, versículo 2 agora, de Lamentações de Jeremias. Lamentações, está Lamentações aí? Versículo 2, ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Olha só, que Deus é esse? O nosso Deus nos faz andar na luz e não nas trevas. Ele nos tira das trevas. Mas o olhar de Jeremias aqui é um olhar de pessimista. E nós não podemos estar com esse olhar como Jeremias está aqui. Aqui ele está profundamente depressivo. Aí ele continua falando na depressão dele. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Deus não faz isso. Ele continua falando, fez envelhecer a minha carne, e a minha pele quebrou os meus ossos, edificou contra mim, e me cercou de fel e trabalho. Será que Deus faz isso com a gente? Aí ele continua dizendo aqui, assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito, cercou-me de muralhas e não posso sair, agravou-me os meus grilhões, ele me prendeu com algemas,
com correntes. Ainda quando clamo e grito, Ele exclui a minha oração. E essa mesma pessoa fala assim: clama a mim e responder-te-ei. Ele fala que quando nós clamamos, Deus ouve a nossa oração. E agora ele está falando que Deus exclui a oração dele. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Quer dizer, as veredas são os caminhos dele. Ele está dizendo que Deus complicou a caminhada dele. Mas por que ele está falando isso aqui até o versículo 20? Ele fala isso tudo porque ele está olhando com os olhos de pessimista, não com o olhar de otimista. Mas chega um ponto aqui, lá no versículo 20, eu creio que o Espírito Santo dá uma chacoalhada nele. O Espírito Santo, rapaz, não é assim não. Deus é a nossa esperança. Deus é a tua esperança, rapaz. Aí no versículo 20, o Espírito Santo começa a trazer a lembrança na vida dele. Olha no versículo 20 agora. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei na minha mente, por isso esperarei as misericórdias do Senhor. Ele começa a mudar agora o tom da pregação dele. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E ele aí começa a falar coisas boas. Mas por que ele começa a falar coisas ruins? Porque ele estava com outro olhar. Ele estava com um olhar de pessimista. Ele estava com um olhar de medo. Ele estava com um olhar de pavor. Por muito tempo ele começou a ouvir isso, ele sendo um profeta de Deus, mas o povo é que falava isso para ele. Estou vivendo a miséria, eu estou na desgraça, eu estou nas trevas. É o que a gente ouve em todo momento, em todo instante da televisão. O que a gente ouve, aquilo vai entrando dentro da gente e vai nos deixando com pavor, com medo. De repente você fica com falta de ar. De tanto falar, olha, vai deixar você com falta. Aí você começa a ficar com falta de ar. E eu acho que eu estou com coronavírus. E aí quanto mais nervoso você fica, mais com falta de ar você vai ficando. E eu estou. E vai acabar você tendo um infarto ali. E você morreu de infarto, não de coronavírus. Por quê? É de tanta coisa ruim jogada dentro do nosso coração. Como eu falei para vocês, não posso ser hipócrita. E nós temos que nos cuidar sim. O mal existe sim, mas nós não podemos ficar debaixo desse pavor terrível, porque vai acabar a gente morrendo por outra coisa e entristecendo o Espírito Santo de Deus. Estão compreendendo em nome de Jesus? A Bíblia diz assim em Efésios capítulo 5, no versículo 14. Vamos na Bíblia, olha aí. Efésios capítulo 5, versículo 14. Deus, Ele quer que nós venhamos a despertar. Quando a pessoa está debaixo de um pavor, está debaixo de medo, ela começa a fazer coisas que não agradam a Deus. Então Deus aqui em Efésios capítulo 5, versículo 14, quem está falando aqui é o próprio apóstolo Paulo. Esse apóstolo Paulo que passou tantas coisas ruins, mas em meio a tantas coisas ruins, ele passou por tudo isso e ele declara: eu fiz tudo isso, sofri tudo isso por causa da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele declara, eu não botei aqui, mas ele declara isso, que ele sofreu tudo isso por causa da igreja do Senhor Jesus Cristo. É muito forte, né? Ele sofreu tudo isso, ele passou tudo isso, e o que ele quer dizer aqui é que ele passaria de novo. Eu passaria de novo. Se for o caso, eu passo de novo. Não tem problema nenhum. Eu recebo mais 40 chicotadas menos uma. Eu sou apedrejado de novo. Não tem problema, senhor. Estou aí, estou firme e forte. O que eu não posso deixar é de anunciar o Evangelho. O que eu não posso deixar é de deixar de me alimentar da palavra de Deus. E aqui em Efésios capítulo 5, versículo 14, diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos,
e Cristo o quê? Te iluminará. Não? Você vai ficar resplandecente. Mas se você continuar no berço, dormindo, infelizmente, você vai ser sucumbido pelas trevas. Então aqui, a partir do versículo 21, o Espírito Santo começa a tomar o profeta Jeremias. Porque quem tem o Espírito Santo não vive na baixa estima, não é pessimista, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que ele esperava. Quantas coisas que eu, pastor Rosivelto, faço, eu oro, coloco diante de Deus e não dá certo. Ah, foi o capeta, foi o diabo. E se foi a mão de Deus, dizendo que não é momento ainda, Rosivelto, e agora? Eu vou dizer que, e aí, eu vou dizer que foi o diabo? Eu tenho que orar, tenho que colocar diante de Deus. Então o que eu não posso ficar arriado porque uma coisa não deu certo, aquilo que eu queria que acontecesse não aconteceu. Então eu não posso ficar debaixo desse pessimismo. Eu tenho que confiar em Deus, amém? Porque a Bíblia declara que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. São pensamentos direcionados por Deus. Ele não, nós não podemos esperar acontecer. Quem tem o Espírito Santo não espera acontecer. Quem tem o Espírito Santo faz acontecer. Eu tenho que fazer acontecer. Não deu certo. Eu estava conversando até hoje pela manhã com a Rosanite. Não deu certo? Não. Então continua. Não para, não, continua. Não deu certo, mas uma hora vai dar certo. Porque você não pode ficar, ó céus, ó vida, ó azar, e agora? Continua. Vamos continuar, porque vai dar certo. O momento, diante de Deus, vai dar certo. Então são pensamentos, nossos pensamentos têm que ser pensamentos direcionados por Deus. E é por isso que a Bíblia fala, eu vou até usar um outro versículo aqui, mas não vou usar não, porque senão a gente vai sair do contexto aqui. Em um desses cultos de domingo, falei que existem muitas pessoas que estão no ministério e não conseguem dominar a sua mente. Os seus desejos se tornam reféns, ou quer dizer, a pessoa fica refém dos seus desejos, da sua carnalidade. A carnalidade, os desejos falam mais alto, porque não trazem os seus pensamentos cativos, presos, e se permitem serem usados pelo diabo. Elas foram chamadas e ainda se permitem serem usadas, foram restauradas, vivificadas e ainda se permitem serem usadas pelo inferno, dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, tornando-se malditas, vestindo-se de maldição. Eu falei sobre isso semana retrasada, passada, que existem pessoas que se vestem de maldição. Ela atrai a maldição e se veste de maldição. Então existem pessoas que estão dentro da igreja ainda e se permitem ser usadas pelo diabo, dentro da igreja. E a gente vê, meu Deus, como é que pode? É isso aí, o diabo vai trabalhar de todas as formas para roubar aquilo que é de muita importância, que está dentro do seu coração. O diabo sabe o que é de precioso dentro do teu coração. O diabo sabe que a sua alma é preciosa, porque a sua alma é eterna. A sua alma não custa um valor de dinheiro, não. A sua alma é muito preciosa. O diabo sabe disso. Ele vai trabalhar de todas as formas que a sua alma se corrompa, para que sua alma se afaste da presença de Deus e seu coração fique vazio. Deus nos vivificou através do Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia aí, vamos ler um pouquinho de Bíblia. Efésios capítulo 2, aí em Efésios. Capítulo 2. Naquela hora eu falei Efésios capítulo 5, era para pedir para você permanecer aí em Efésios. Vamos ler 3 versículos aí, 1, 2 e 3 versículos. Olha o que diz aí em Efésios, no capítulo 2. Eu me lembro que a gente começou a usar muito, né, Paulinho? Paulinho vivia na vida de erro, de pecado, na vida de morte, né? De destruição. Deus nos tirou do tráfico, né? Deus nos tirou desse lamaçal. 20 anos nesse lamaçal. E agora Deus te resgatou. Deus nos resgata. E graças a Deus que você foi resgatado. Graças a Deus que você não morreu
na senda do pecado. Porque a tua alma é eterna. A nossa alma é eterna. Olha para essa pessoa que está ao teu lado e fala assim, ó, a tua alma, mesmo que você esteja distante, fala assim, a tua alma é eterna. Vitória, a tua alma é eterna. A sua alma é eterna, Virgínia, em nome de Jesus. Ana, a tua alma é eterna. É eterna, Euclides. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3 diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais